Antes de eu codificar a mesa metatrônica molecular, eu já encaminhava seres caídos para a luz da fonte criadora, né? E encaminhava com as legiões do Deus Altíssimo. Como, Murilo? Através do processo de apometria. Tenho aqui um livro de apometria. Esse livro é Espírito Matéria. Esse livro aqui foi escrito pelo Dr. José Lacerda, um médico gaúcho espírita, né, que trabalhava com essas questões de desobsessões espirituais. A apometria é a base da desobsessão espiritual. Mas a apometria, como ela é ensinada pelo Dr. José Lacerda, ela, vamos dizer assim, não é tão praticável hoje em dia se você é um terapeuta holístico e um radiestesista, porque precisa de uma galera trabalhando, precisa do diretor, precisa do médium que vai ancorar a entidade, e eu não recomendo que se façam incorporações. Ao meu ver, é desnecessaríssimo se incorporar uma entidade caída, e qualquer entidade. Ao meu ver, ser de luz não precisa ancorar no corpo físico. Eu sei que isso é meio que polêmico, porque tem linhas espirituais que trabalham com incorporações, né? Eu caio entre nós, entendo se é um ser de luz integral, e é o que eu instruo os meus alunos a trabalharem, seres de luz integral não precisam de subterfúgios, de substâncias. Seres de luz integral se nutrem apenas da luz Ein Sof, que é a luz das luzes. E essas consciências que eu recomendo que meus alunos trabalhem. Seres de luz integral não precisam de trabalhos para eles, tirar energia de trabalhos. Com todo respeito, existem diversas fontes e religiões que trabalham com consciências, mas entenda que não são consciências de pura luz. São consciências que trabalham nas sombras, para a luz, às vezes. Mas são consciências dúbias. Então, tendo isso em vista, o que é importante que você entenda é que os seres de luz integral e as consciências de luz que encaminham as consciências de sombras embora. E por isso que é muito importante você saber lidar com as consciências de luz e com as consciências de sombras, porque as consciências de luz você tem amizade, parceria, amor, conexão, respeito. Com as consciências caídas você também tem respeito, mas a conversa é outra. Porque com as consciências caídas você também tem respeito, mas você, como um terapeuta de luz, um radiestesista de luz, tem a possibilidade de realizar a justiça divina de pesos e medidas. Então, a apometria que foi fundada e ancorada pelo José Lacerda, ela já foi atualizada e eu atualizei humildemente e passo para os meus alunos a apometria metatrônica. A apometria metatrônica, você não precisa de um grupo de pessoas encarnadas para fazer uma desobsessão espiritual. Sem falar que a apometria precisa ficar conversando. Obsessor, por favor, saia da pessoa. Não dá para você ficar assim, de obsessor. Não saia da... então semana que vem eu vou tentar tirar você. Cá, entre nós, isso acaba sendo não tão enérgico como é a linha que eu trabalho e a linha que eu ancorei. Então, a gente permite que o ser vá para a luz pela via do amor, por livre e espontânea vontade. Se não concorda em ir por livre e espontânea vontade, vai pela via do rigor. Chega de ser bonzinho com consciências que estão infringindo a lei do livre-arbítrio. Vocês estão vampirizando, destruindo a vida das pessoas, das famílias. E aí, por favor, sai da Maria, sai do José. Não é assim, a conversa tem que ser outra. E, Murilo, mas que autoridade você tem para fazer isso? É a autoridade espiritual de quem é um sacerdote de luz. E é assim que eu instruo os meus alunos. É se conectando com o alto, porque uma vez conectado com o alto, você opera com o alto, e não é você apenas que está sozinho fazendo essa limpeza e essa desobsessão, porque você tem essa relação com as hierarquias de pura luz, e nessa ligação com as hierarquias de pura luz, essas hierarquias que encaminham os seres caídos para a luz. Então, quando você está operando a mesa e fazendo uma desobsessão espiritual, por exemplo, com a mesa, você nunca está sozinho, porque você está com todas as legiões
como, por exemplo, todos esses ícones que você vê, o Espírito Santo, Cristo, o comando de Jerusalém, a ordem de Micael, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Metatron, Rafael, Uriel, Gabriel e todos esses mestres trinitários que servem, Kuan Yin, né? Então todos esses mestres trinitários que servem ao Deus Altíssimo, e aí sim, esses seres caídos não têm. Vamos falar pelo bom português, esses seres não têm choro. Porque se está infringindo a lei do livre-arbítrio, vai ser encaminhado para a luz e pronto, porque a mesa realiza o pesos e medidas, a mesa realiza a justiça divina, como diz as próprias sefiras, que estão também ancoradas aqui na árvore da vida, Netzheim, a mesa, ou vai pela luz, por Reset, que é a benignidade, o amor, a compaixão, não foi, né, pelo bem, digamos assim, pelo amor, vai pelo rigor, vai pela severidade, pela força, Geburah. Então, são atributos e emanações do divino, as próprias sefirotes. Então, mais ou menos por aí. Faz sentido para vocês? Já tinha ouvido falar dessa forma de se conectar e lidar com as hierarquias? Porque é assim que eu ensino os meus alunos. Não tem que ter da barda ou dar tantas possibilidades da consciência caída que está acabando com a vida da pessoa fazer o que quiser. Foi-se o tempo que eles tinham poder, porque uma vez que o operador está fazendo, o operador se plasma, se protege com todas as legiões do Deus Altíssimo, e aí sim, protegido na pirâmide de luz, não tem força alguma. Inclusive, eu tenho a alegria de já ter retirado centenas de seres caídos das pessoas. A gente entra para uma sessão preparado para tudo, desde encostos, né, seres perdidos, espíritos errantes, assim como obsessores, assim como íncubos, súcubos, assim como magos de sombra, assim como daimons, assim como consciências demoníacas que às vezes estão nas pessoas, assim como extraterrestres negativos, ou então até arcontes. E aí a mesa encaminha para a luz e pronto, nunca mais volta. Não é só enxotar a consciência. E é importante que você saiba lidar dessa forma. Não apenas enxotar, é direcionar com os comandos de luz, com o Adonai, de Sebaiot, para as legiões, com as legiões do Deus Altíssimo, para a luz da fonte criadora. E com a ordem de Micael, com o comando de Jerusalém. Então não vai sozinho, ficar escondido para depois voltar. Vai e nunca mais volta. Nem nesse planeta fica mais. Porque vai para outros orbes passar a ajudar em vez de ficar incomodando. Simples assim. A gente dá a oportunidade de ir pelo amor, senão vai pelo rigor e pronto.